Novidades tecnológicas não param de brotar. Máquinas estão realizando tarefas cada vez mais complexas. Parece ser um caminho sem volta. A inteligência artificial vem ganhando cada vez mais espaço em nossa sociedade. Mas o que é isso? Bem-vindo ao Expondo os Dados. O meu nome é Caio Bastos e no vídeo de hoje falaremos sobre um assunto que mexe com o imaginário de muita gente, a IA, ou Inteligência Artificial. Primeiramente, este é um termo que foi cunhado em 1956 pelo cientista da computação John McCarthy, e as ideias que foram compondo a essência da área são muito mais antigas e vindas de áreas diversas, que vão de filósofos gregos antigos, como Aristóteles, até matemáticos do século XX, como Alan Turing, aquele que ficou famoso por ter tido um papel fundamental na Segunda Guerra Mundial ao decifrar os códigos secretos alemães. Assim, muitas das técnicas que compõem a área do conhecimento da IA já existiam há décadas, mas só estão sendo usadas com o máximo de seu potencial nos últimos tempos, já que antes não havia o nível computacional e o volume de dados coletados que tem hoje. Por isso, é preciso pontuar que, para entender como a IA cresceu e desenvolveu todo o seu potencial, é importante entender sobre a abundância de dados que são coletados hoje, o famoso Big Data, e que, como veremos mais adiante, estes dois conceitos se alimentam continuamente. Temos um vídeo aqui no canal em que discutimos os principais conceitos do Big Data. Se você ainda não viu, o link desse vídeo está na descrição para você assistir assim que acabar esse aqui. Dá uma olhada que ficou bem bacana. Mas, basicamente, este aumento enorme na coleta de dados, causados por avanços tecnológicos, principalmente após a popularização da internet, permitiu pôr em prática técnicas cada vez mais robustas de processamento, análise e utilização destes dados, para resolver problemas mais específicos e complexos. Isso se intensificou ainda mais com a internet das coisas, pois só deles terem acesso à internet e a coisas como cadastros de usuário, histórico de uso, etc., permitiu cruzar uma série de dados diferentes e, com isso, alimentar algoritmos que são capazes de aprender com esse processo, entendendo estruturalmente os conteúdos através da identificação de padrões contidos nesses dados e tomar decisões com o mínimo de intervenção humana. Por isso, dá para dizer que as duas principais bases da inteligência artificial são estatística e computação, pois a partir daí ela é capaz de encontrar soluções e automatizá-las. Sabe aqueles sistemas de recomendação como os da Amazon, da Netflix ou YouTube, que sugerem quase sempre algo que nós gostamos ou que estamos interessados em conhecer? Pois é, eles usam e abusam disso. Por exemplo, se baseiam em pesquisas que você fez anteriormente, em cadastros, em vídeos que você clicou, mas assistiu poucos segundos, ou naqueles que você viu até o final. E falando em algoritmo do YouTube, ajude-o a divulgar o vídeo, dando aquele like e também compartilhe com quem quiser. Assim, mais pessoas vão ficar por dentro do que é IA. Assim, um ciclo vicioso se iniciou, já que os dados alimentam os algoritmos, que automatizam tarefas, ajudam em análises cada vez mais complexas, ajudam a descobrir coisas novas, enfim, resolvem vários problemas. Isso tudo ajuda a inovação, na criação de novas tecnologias, inclusive para coletar dados de lugares cada vez mais surpreendentes, que por sua vez vão alimentar algoritmos cada vez mais sofisticados para resolver questões cada vez mais diversas, que vão levar a mais inovação e que já deu para perceber que isso não tem data para acabar, pelo menos não a curto prazo. Explicando de uma forma mais simples, uma solução em IA consiste em definir, a partir de um estágio inicial de um problema, as escolhas e suas consequências, o que geralmente está longe de ser trivial e pode exigir um raciocínio cuidadoso. E cada uma dessas escolhas, enquanto o processo não estiver concluído ou impossibilitado de alguma forma, levará a outros cenários que pedirão outras escolhas. Obviamente, tudo isso leva em conta questões como tempo, esforço, custo monetário e computacional, ou outros critérios. Depois, é preciso achar uma sequência de ações para ir do início ao fim, ou o objetivo. Todo esse processo é automatizado através da programação. O problema
é que na grande maioria dos casos de aplicação de IA, os possíveis cenários são incertos, no sentido de que é impossível analisar com perfeição todas as possíveis consequências de cada escolha em cada estágio. Pegue um carro autônomo, por exemplo, que precisa ir de um ponto X até um outro ponto Y, do outro lado da cidade. Geralmente, há uma estimativa boa do caminho a ser feito e do tempo de viagem. Mas e se ocorrer um acidente no meio do caminho, piorando o trânsito? Ou um tiroteio, que infelizmente é bem comum em certas áreas de algumas cidades do Brasil? Ou algo ainda mais aleatório, como um cachorro atravessar repentinamente a rua enquanto o carro em questão está passando por ali? Por isso, além da análise de dados, a estatística possui um outro fundamento importantíssimo para a IA, a probabilidade. O importante aqui é entender que a probabilidade permite quantificar, pelo menos em parte, a incerteza. Isso é fundamental para os algoritmos entenderem estruturalmente o conteúdo contido nos dados. A IA é uma área do conhecimento que tem causado um impacto enorme na sociedade e ainda tem muito campo para crescer. E ficar minimamente por dentro dessas novidades dessa área, sobre o que ela vem sendo capaz ou não de fazer, será cada vez mais importante. No entanto, há certos cuidados a serem tomados quando se quer saber mais sobre IA, já que o termo é banalizado por muita gente, sendo usado para descrever uma série de conceitos diferentes, que vão de estatística, códigos simples de programação e até mesmo calculadoras, mas que não se caracterizam como inteligência artificial, embora alguns deles até possam se relacionar com IA de alguma forma. A mídia também colabora com isso, usando muitas vezes o termo IA para chamar a atenção e elevar a audiência dos programas de TV, para caçar cliques na internet, enfim, usando o conceito como uma forma de entretenimento, abordando o tema de forma rasa e muitas vezes deixando o público ainda mais confuso. Também não se pode ignorar o efeito do legado da ficção científica nesse cenário, que muitas vezes trata um tema de maneira totalmente fantasiosa. Soma-se a tudo isso o fato da IA ainda não ter uma definição totalmente estabelecida, já que o campo está sendo constantemente redefinido quando alguns tópicos são descartados do âmbito da área e novos emergem. Mesmo os pesquisadores da IA não têm uma definição exata do termo, até porque o próprio conceito de inteligência é polêmico. Portanto, inteligência artificial não é simples de se compreender, pois além de abordar conceitos bastante complexos e que se renovam constantemente, há muita badalação em torno disso. Mas então, como saber o que é e o que não é inteligência artificial? Ou pelo menos ter alguma noção sobre isso? Olha, talvez a melhor forma de definir a IA seja por aquilo que se busca ao se desenvolver uma solução na área. Isso pode ser resumido em autonomia, no sentido de que quanto menos interferência de um usuário ou de qualquer outra pessoa a solução precisar, melhor ela se enquadra dentro da IA. Além disso, a capacidade de se adaptar, no sentido de aprender com a experiência para melhorar o desempenho, também é um fator a ser levado em conta. Por exemplo, há sistemas de reconhecimento de imagens que usam fotos de pessoas, objetos ou animais para, ao analisar padrões nos pixels das imagens, aprenderem a reconhecer o conteúdo em questão e, à medida em que novas imagens lhes são apresentadas, ficar cada vez melhor em reconhecê-los. Inclusive, há projetos de braços robóticos que usam o reconhecimento de imagens para tentarem aprender a lidar com objetos diferentes. Por exemplo, pegar um copo de vidro com jeito e pressão diferentes do que ele usaria para dar um aperto de mão. Mas talvez o exemplo mais emblemático disso ainda seja o do AlphaGo, programa de computador que humilha no jogo de tabuleiro Go, que em pouco tempo, jogando contra jogadores humanos, aprendeu a dominar o jogo o suficiente para derrotar o 18 vezes campeão mundial do jogo, o sul-coreano Lee Sedol. A IA ainda precisa evoluir em vários aspectos, e um deles é tornar os algoritmos capazes de aprender de forma mais generalizada, para desempenhar tarefas diversas. Os algoritmos ainda são muito especialistas, às vezes tendo dificuldade de realizar tarefas do mesmo tipo que estão acostumados, mas com diferenças sutis. Técnicas para tornar o aprendizado mais generalizado vêm sendo desenvolvidas. Isso permitiria, por exemplo, criar um assistente pessoal virtual que consiga generalizar as preferências do usuário em uma área como gosto musical para outras áreas, como filmes, por exemplo. Como é uma área bastante promissora, a IA vem atraindo muita gente que quer empreender.
e isso com certeza ajuda a desenvolver a área. Aliás, não só na IA, mas no mundo digital como um todo, tem valido cada vez mais a pena empreender. Principalmente agora, nesses tempos de pandemia. E se você é um desses que se interessa pelo assunto, eu tenho uma bela surpresa para você. E ela se encontra no primeiro link na descrição. Confira após o fim do vídeo, que está imperdível. É uma área com um potencial gigantesco e que ainda tem muito a crescer. Na verdade, ninguém tem certeza de até onde isso vai. Muito provavelmente, não chegará ao ponto das máquinas nos escravizarem, como algumas obras de ficção científica retratam, mas com certeza mudará profundamente a nossa sociedade. Várias profissões estão com os dias contados, e novas vão surgir. Se na mesma proporção ou não, é impossível de saber. E se quiser ficar por dentro dessas mudanças cada vez mais velozes, aperte o sininho para receber as notificações e comente para evoluirmos como a IA. Um forte abraço!